Olá, meu nome é José Alexandre, eu sou professor da Universidade Federal do Cariri e vou falar um pouquinho sobre história e epidemias. As epidemias do passado, que foram estudadas pelos historiadores, acabam nos ajudando a refletir sobre os problemas e os desafios abertos no nosso presente pelo avanço da Covid-19. A primeira questão a se dizer é que as epidemias são algo recorrente na experiência humana. Por mais que estejamos assustados com o avanço rápido da Covid-19, a realidade é que da antiguidade aos dias de hoje, as epidemias são uma constante na trajetória humana. Óbvio que algumas doenças ganham uma conotação maior em relação a outras, devido ao seu impacto social. Quando pensamos na peste bubônica do final da Idade Média, estamos falando de uma doença que teria matado cerca de metade da população da Europa. Quando pensamos, por exemplo, no cólera do século XIX, falamos de uma doença que matou cerca de 40 milhões de pessoas. E no início do século XX, a gripe espanhola também foi responsável pela morte de milhões de pessoas no mundo. Calcula-se que cerca de 50 milhões morreram na ocasião. Os historiadores têm demonstrado como as epidemias devem ser lidas a partir da observação do que há de especificidade, afinal cada evento epidêmico é único. Por outro lado, há padrões que acabam se repetindo entre as epidemias do passado e as atuais. Um exemplo disso é a recusa das autoridades em encarar a realidade da epidemia. A busca por tentar minorar o impacto político da epidemia pelo uso de eufemismos. Isso é recorrente no passado e isso tem caracterizado a ação de muitos chefes de Estado atualmente. Outra questão é a busca de explicações que percebem na epidemia a manifestação de forças superiores. Então, da antiguidade aos dias de hoje, é comum a ideia de que a epidemia representa um castigo divino, por exemplo. Quando, na Idade Média, a peste negra surgiu, esse tipo de explicação foi recorrente. Quando, no século XX, em 1980, a AIDS se transformou em uma pandemia mundial, também surgiram pessoas que defendiam que a AIDS era um castigo divino por conta do que julgavam ser uma degeneração sexual da humanidade. Outra questão que é importante perceber é que toda epidemia reflete as contradições sociais existentes na sociedade. Infelizmente, a tendência dessa epidemia é que as pessoas mais pobres sejam as mais vitimadas, como foram, por exemplo, os escravizados do Brasil imperial, as maiores vítimas do cólera, quando em 1855 e 1856, cerca de 200 mil brasileiros morreram pela epidemia, foram justamente as camadas mais marginalizadas da sociedade imperial que morreram. Então, tudo isso demonstra um pouco da historicidade que marca os fenômenos epidêmicos e dos desafios abertos a nós que vivenciamos esse momento atualmente.